Em virtude do nosso calendário cultural, né, hoje comemoramos o Dia das Mães, parabéns às mães aqui presentes, mas eu quero deixar claro desde já que esse não é um culto às mães, tá? Pelo contrário, a palavra normalmente vem para exortar, vem para corrigir, vem para encorajar. Então, nós não vamos aqui exaltar a figura das mães, mas vamos buscar compreender o que a palavra de Deus nos ensina acerca da mulher, o que ela tem a nos ensinar acerca do papel que uma mãe exerce no lar. Lembrando que antes de mães, as mulheres são esposas, todas possuem o seu círculo de influência, e isso vai ficar bem presente, bem claro por meio do texto que nós veremos. Mas é óbvio que toda exposição bíblica não vai alimentar apenas as mães, mas todos aqueles que creem na palavra e que amam o Senhor, as suas instruções, vão aqui aprender, vão obter conhecimento acerca da palavra. Todos aqui serão abençoados por meio do texto bíblico e por meio daquilo que ele tem a nos ensinar. Mas, obviamente, que boa parte das aplicações práticas serão voltadas mais às mulheres de forma geral. E o texto que eu escolhi para fazer a exposição neste dia é o texto de 1 Reis, do capítulo 21, dos versos de 1 a 25. Então, convido você a acompanhar a leitura com bastante atenção. Depois, mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos analisar o texto nos seus detalhes. 1 Reis 21, versos 1 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, aconteceu o seguinte. Nabote, o Jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote, dê-me a sua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe, que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido e indignado com o que Nabote, o Jezreelita, lhe havia falado quando disse, não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou, que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu, é porque falei com Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, darei outra em troca. Porém ele disse, não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse, você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-a com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte, anuncie um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo, você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote fizeram o que Jezabel lhe ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo, Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel, Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe, levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o Jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo, levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria.
Eis que ele está na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? E Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você. Arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Até aqui, irmãos. Queridos, seguidamente nós passamos na nossa leitura bíblica por personagens que nós olhamos e consideramos como detestáveis. Esse é o caso de Jezabel. E quando nós encontramos personagens assim, nós temos a tendência de achar que essas pessoas estão bem longe de nós. Estão muito distantes, são muito diferentes de nós. Eu já disse isso várias vezes aqui. Nós podemos ser mais parecidos com esses personagens do que nós imaginamos. Por quê? Porque nós devemos sempre lembrar que o mesmo pecado, que é a marca principal dessa mulher, do seu marido, o rei de Israel naquele tempo, que é o pecado e as formas como o pecado vem em atitudes, esse mesmo pecado habita em nós. Nós temos também um coração corrompido pelo pecado. E por isso, sempre que nós nos deparamos com as histórias bíblicas, até mesmo desses personagens hediondos, nós temos que manter uma postura humilde. Nós temos que olhar para eles e pensar: ele não é tão diferente de mim, porque ele é um pecador como eu sou. Eu também tenho um coração corrompido pelo pecado. E eu preciso, então, aprender com os erros cometidos no passado, os erros, as atitudes que eles fizeram de errado diante do Senhor, e tentar não replicá-los, corrigir a minha vida. Então, nós sempre devemos ler essas histórias com uma consciência de que nós nascemos com a mesma rebelião que eles demonstram de forma prática e direta. A mesma semente corruptível que gerou Acabe e Jezabel é a semente corruptível que gerou a nós. Graças a Deus que o Senhor nos resgatou, mas nós temos que, com isso, manter uma postura sempre humilde, reconhecendo nós somos pecadores e nós precisamos não cometer esses erros. Isso nos faz ser mais atentos, isso nos faz ser mais cuidadosos na maneira como nós lidamos com o próprio texto bíblico. E hoje o nosso foco aqui está nessa mulher, nessa personagem histórica chamada Jezabel. Essa mulher, Jezabel, foi uma figura marcante e também controversa dentro da história de Israel. Jezabel era filha de Etibaal. Etibaal era o rei dos Sidônios. E ela se casa com Acabe, rei de Israel, um casamento que é feito para reforçar alianças políticas. Então Acabe se casa com a filha de um rei de outra nação para fortalecer as questões políticas daquele tempo. E foi Jezabel que influenciou o seu marido a adorar o Deus da sua nação, um Deus falso, o Deus chamado Baal. E ela fez com que o seu marido promovesse o culto a Baal dentro do reino de Israel. E neste momento Israel era dividido em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Acabe era rei do reino do norte,
E ele promoveu a idolatria, a adoração, o culto a um falso Deus, o Deus Baal. Israel vivia um período terrível, de corrupção espiritual terrível. Os reis de Israel frequentemente se desviavam dos mandamentos de Deus. Não era diferente com Acabe. A influência de Jezabel foi tão forte, foi tão marcante, que o seu próprio nome se tornou sinônimo de manipulação. O nome Jezabel se tornou sinônimo de crueldade, de maldade. Jezabel não apenas incentivou a idolatria, ela perseguia os profetas de Deus. Ela matava os profetas verdadeiros, aqueles que de fato falavam em nome do Senhor. Ela tentou de todas as formas acabar com o culto verdadeiro em Israel. É a influência dessa mulher que leva Acabe a decisões desastrosas. Decisões essas que encontram a sua conclusão nesta condenação que nós lemos de Elias proferindo contra Acabe, a destruição completa da sua família, dos seus descendentes. Então a história que nós temos aqui de Jezabel e Acabe nos serve como um grande alerta a nós. Um alerta acerca dos perigos da corrupção, os perigos de rejeitarmos a palavra de Deus. Então o meu propósito aqui, irmãos, com essa exposição, é fazer um contraste entre as atitudes dessa mulher, as atitudes de Jezabel, com aquilo que a Bíblia ensina sobre a conduta de uma mulher piedosa, de uma mulher que teme ao Senhor. E eu quero com isso aplicar esses princípios a todos nós, a homens, a jovens, a mulheres. É óbvio que o foco maior será nas mulheres, mas haverá aplicações para todos. E o meu desejo e minha oração é que todos nós aqui possamos refletir sobre a nossa própria vida. Para que a gente possa, então, fugir deste exemplo de iniquidade e cada vez mais nos aproximarmos de um exemplo de santidade, de um caráter que reflete ao nosso Senhor, de um caráter que mostra ao mundo aquele que nos salvou. Então, neste contraste que eu trarei aqui para vocês, entre as atitudes de Jezabel e da mulher piedosa, eu destaco aqui em primeiro lugar, na conduta de Jezabel, a sua manipulação e o seu desejo de estar no controle. Olhe mais uma vez para os versos 7 a 10. Olha o que diz os versos 7 a 10. Diz ali: Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: Você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: Anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: Você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Irmãos, o retrato que nós temos aqui, o relato de 1 Rei, nos conta que este rei aqui do momento de Israel, o rei Acabe, ele tinha um desejo. O desejo dele era possuir uma vinha, um campo onde se plantava uva, que ficava ao lado do seu palácio. Essa vinha, esse terreno, pertencia a um homem chamado Nabote. O texto fala, inclusive, qual era a motivação deste rei. Ele tinha o interesse de transformar aquela vinha em uma horta. E aqui, tanto o desejo de Acabe, quanto a proposta que Acabe faz para Nabote, parece ser honesta. Parece ser um interesse e uma proposta legítima. É algo comum até hoje em dia, né? Você mora numa casa e aí você olha o terreno do vizinho e você percebe, olha, esse terreno eu poderia comprar dele e expandir a minha residência. Eu vou lá e vou fazer uma oferta. Vai que ele queira vender, né? Eu tenho os recursos,
Daqui a pouco ele não se interessa pelo terreno, ele só está plantando alguma coisa ali. Eu vou lá comprar e vou estender a minha residência. Essa é a ideia que parece aqui de Acabe. E Acabe fez isso. Ele vai até Nabote e faz uma proposta. Olha, eu vou te dar outra vinha em outro lugar, a sua fica do lado do meu palácio. Eu compro outra melhor para você, a que você escolher, ou senão eu pago o que você acha de direito. Mas aí o dono da vinha, Nabote, vem e diz o quê? Não quero vender. Ele recusa a oferta. E a resposta de Nabote é bem enfática. Não lhe darei a minha vinha. Irmãos, isso também é legítimo da parte de Nabote. Ele não era obrigado a vender a sua vinha. Ele estava ali no direito que ele tinha de recusar a proposta. Eu não tenho interesse em negociar e não vou dar isso que aos meus olhos é a herança da minha família. Isso aqui vai passar para os meus filhos. O rei Acabe, ele reconhece isso, né? Recebe a resposta e vai para casa. Mas de que jeito Acabe vai para casa? Como? Qual é a reação dele ir para casa? O texto vai dizer ali. Acabe, ele se comporta como um menininho mimado. Olha o que diz o verso 4. Acabe voltou para casa aborrecido e indignado. Se deitou na cama, virou o rostinho para a parede e não quis mais comer. Vou fazer greve de fome enquanto eu não tiver o terreno. E aí alguém pode dizer, mas daqui a pouco foi um caso isolado, né? Talvez, né? Isso chateou demais ele. Irmãos, olha o que diz o capítulo anterior, no último versículo. 1 Reis 20, 43. Aqui é outro texto contando outra situação de Acabe. Olha o que diz ali. Então o rei de Israel se dirigiu à sua casa, aborrecido e indignado, e chegou a Samaria. É o perfil do Acabe. O texto está enfatizando a postura deste rei. Temos aqui, irmãos, uma descrição de um rei mimado e malcriado. Esse é o rei de Israel. Alguém que se acostumou a ser sempre atendido, como o rei que era. Alguém que não sabe lidar com as suas frustrações. Que não sabe lidar quando alguém diz não para ele. Que não sabe o que fazer quando alguém se recusa a atender os pedidos dele. Essa é a descrição de Acabe. Ele não sabe liderar e ele não sabe muito menos lidar com as suas próprias frustrações. Ele não sabe o que fazer quando as coisas não saem como planejado. Ele não sabe encarar as suas derrotas pessoais. Ele não sabe como agir e reagir em momentos difíceis da sua vida. Este é Acabe. Irmãos, nos dias em que nós vivemos, dias onde nem se sabe mais o que é ser homem, dias onde não se sabe mais qual é a verdadeira masculinidade e o que a Bíblia fala sobre o papel de um homem, o rei Acabe é um exemplo dos homens dos nossos dias. É um bom exemplo. Nós vivemos uma geração de homens mimados. Homens que sofrem da síndrome de Peter Pan. Já ouviu falar sobre isso? Aqueles homens que não querem crescer. Eles querem ficar os menininhos para sempre, adolescentes para sempre. Eles não amadurecem. Eles não sabem lidar com as suas limitações. Eles não sabem o que fazer diante de dias difíceis. E por isso eles nunca assumem responsabilidades. Eles nunca tomam conta de nada. E eu sei, irmãos, que alguém pode dizer, mas pastor, nós somos pecadores. Nós não somos perfeitos. Sim, irmãos, eu concordo. De fato somos pecadores. Eu não estou ignorando que todos nós podemos ter os nossos momentos de Acabe. Todos nós. Nós podemos enfrentar dificuldades nos nossos dias, enfrentarmos as nossas derrotas e nos entristecermos com isso. Nós podemos ficar chateados, tristes, quando as coisas não saem como planejado.
Nós podemos, em algum momento, nos ver apavorados, com algum medo que chega a ser paralisante só diante da, da, do medo de talvez não conseguir prover o sustento para minha família. Isso pode acontecer. Vários outros motivos podem nos deixar desanimados, podem nos fazer querer agir como Acabe. Tem dias que talvez você vai sentir essa vontade de chegar em casa, deitar na cama em posição fetal e dizer para a esposa: olha, eu não quero nem comer hoje, porque eu estou muito triste. As coisas não estão bem, eu não estou bem. Pode acontecer com qualquer um de nós, eu não estou ignorando esse fato. Mas em momentos assim, irmãos, quando nós enfrentamos os nossos dias de Acabe, o papel de uma esposa auxiliadora, de uma esposa ajudadora, aquela que vem em socorro com auxílio, é muito importante. É muito importante. Acabe, ele tinha a sua auxiliadora. E o que ela fez? O que a auxiliadora de Acabe fez no dia ruim de Acabe? Ela deu uma bela de uma encorajada no marido. Isso é inegável. Ela chegou lá e disse o quê no verso 7? Você é rei ou não é? Ei, acorda aí, levanta dessa cama. Quem é você? Se esqueceu? Você é rei. Vem comer, porque eu vou lhe dar essa vinha. Eu vou lhe dar o que você quer. Ela conseguiu fazer isso? Ela conseguiu dar a vinha para o marido? Conseguiu? Ela conseguiu. Mas de que forma? Ela usou a sua influência, ela usou o poder que ela desfrutava, e ela usou disso para manipular. Ela manipulou o próprio marido e manipulou várias pessoas que ela envolveu em um plano diabólico. Um plano para matar Nabote, para tomar, para roubar aquele terreno que o marido dela queria. Jezabel, vendo a fraqueza do seu marido, vendo a fraqueza daquele homem na cama, viradinho para o lado, na parede, olhando, dizendo não quero comer, ela viu aquilo e ao invés de encorajá-lo na sua liderança, vamos lá, lidere, você precisa fazer isso. Não, ao invés de auxiliá-lo, ela pegou e tomou a liderança para si. Ao ver a fraqueza do marido, ela foi lá e usurpou a liderança do marido. Tomou o controle de toda a situação. Do tipo, olha, você não tem jeito mesmo. Não tem esperança para alguém assim. Passa para cá essa liderança que eu resolvo as coisas. Assim agiu Jezabel. Pergunto, é uma atitude compatível com uma mulher piedosa? O que a Bíblia fala sobre isso? A mulher piedosa, ela age diferente. A mulher piedosa, ela sempre age com integridade. A mulher piedosa, ela confia em Deus e na soberania de Deus. Olha o que diz Provérbios 31, texto que nós lemos, né? Provérbios 31, versos 11, 12 e 16. Não precisa abrir, eu vou ler rapidinho. O texto diz assim, é o provérbio da mulher piedosa. O coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem, e não o mal, todos os dias da sua vida. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Olha só que semelhante com Jezabel. Ela examina e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Se Jezabel fosse uma mulher piedosa, ela poderia ajudar Acabe a comprar a vinha que ele desejava? Poderia. De que forma? Da forma certa. De uma forma que agrada a Deus. Negociando honestamente. Trabalhando. Procurando Nabote e aí com gentileza tentando convencê-lo a vender o terreno. Indo lá, olha, meu marido veio aqui e falou, deixa eu tentar de novo.
Quem sabe, deixa eu te explicar melhor a situação. Mas, se o proprietário continuasse negando a venda, a mulher piedosa sabe que Deus está no controle. A mulher piedosa, ela crê em um Deus soberano. E aí então ela partiria para acalmar o coração do seu marido. E aí então, com um testemunho de confiança inabalável, ajudaria o seu marido a seguir em frente. Ela lembraria essas verdades sobre Deus para ele. Lembre-se, Deus é soberano. Ele não quis assim, vamos seguir em frente. A mulher piedosa, ela só cogitaria ter aquela vinha se ela viesse através do fruto do seu trabalho. Do contrário, ela entenderia que aquela não era a vontade de Deus para a vida deles. Mulheres, entendam algo que o pecado fez ao coração de vocês. E aí então, permita-me lembrar de algo que foi dito por Deus lá no Éden, no texto que nos fala sobre a queda. Lá em Gênesis 3,16, logo após do homem e da mulher terem pecado, logo após o pecado original ter sido cometido por Adão e Eva, o Senhor disse assim à mulher: aumentarei em muito os sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz a filhos. Se comprova isso hoje? Alguma mulher tem alguma experiência diferente acerca disso? Se comprova, palavra na prática. Mas ele disse mais. Ele disse o seguinte para a mulher, na parte final do versículo: o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Deus estava dizendo ali à mulher que uma das consequências que o pecado que eles cometeram trouxe ao mundo é que o pecado afetaria diretamente o relacionamento deles dois. O seu desejo, a partir do momento em que ela pecou, seria para controlar o seu marido. Ela teria uma tendência, uma inclinação a querer usurpar a liderança do seu marido. Haveria a partir da queda um conflito permanente para ver quem está no controle. Quem está na liderança de um lar, marido ou mulher. Deus disse, a partir de agora será uma batalha pela liderança. Este relacionamento matrimonial, a partir da queda, passou a estar imerso em um conflito constante. Busca pelo controle. O homem já não é mais o líder que deveria ser. O homem já não é aquele líder sábio, forte, que não se abala, que lidera com coragem, com amor sacrificial. O homem não é mais isso depois da queda. Mas da mesma forma, a mulher não seria mais a ajudadora perfeita. A mulher, ao se deparar com fraquezas do seu marido, ela seria tentada a tomar o controle, a usurpar a liderança do seu marido. E se preciso, ela usaria de manipulação para fazer isso. Se preciso, ela vai manipular o seu esposo e as pessoas ao redor para tomar essa liderança. Sabendo disso, mulheres, evitem atitudes manipuladoras. Busquem um caráter íntegro diante de Deus e diante das pessoas. E permitam que os seus maridos liderem. Sejam auxiliadoras nesse processo. Não tomem para si a liderança que deve ser deles. Os seus maridos não são perfeitos. Talvez você não saiba disso. Seus maridos não são perfeitos. Mas não tentem corrigir o que o pecado fez cometendo outro pecado. Façam o que Deus espera de vocês. Sejam aquelas que ajudam. Mantenham um proceder santo nas suas vidas. E confiem que o resto o Senhor fará. Para aquelas que são mais jovens, aquelas que vislumbram um matrimônio como algo ainda futuro, vocês devem lembrar as mesmas verdades bíblicas. Levem esse conselho
para a sua vida. Aprendam desde cedo o que Deus espera de vocês como esposa. Qual o papel biblicamente? Como deve ser o seu proceder? Porque é um privilégio poder iniciar um relacionamento matrimonial já com uma visão bíblica e correta. Para aquelas que são viúvas, para as mulheres mais velhas, lembrem-se destas mesmas verdades. Para quê? Para instruir as mais novas. Lembrem-se do que a palavra de Deus disse a vocês lá em Tito, no capítulo 2, versos 3 a 5, onde ele fala assim: do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a fazer o quê? Amar seu marido e filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Seguindo adiante, dentro desse contraste entre as atitudes de Jezabel e da mulher piedosa, eu destaco agora na conduta de Jezabel a sua injustiça e a sua falta de misericórdia. Versos 11 a 14. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhes haviam mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque à frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade, e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Fica cada vez mais claro o quanto Jezabel usurpou a liderança do seu marido, tomou o lugar dele, se fazendo rei ali, e colocou em prática um plano perverso. Ela escreve cartas em nome do rei, ela decreta ali, como o rei decretaria, um dia de jejum, sem nenhuma razão para isso. Ela inventa uma acusação de um crime que nunca existiu e organiza ali um processo com aparência de legalidade. Para quê? Para obter aquilo que ela queria. O que nós podemos observar nesses versos 11 e 14 é uma grande submissão. Mas não de uma esposa que teme a Deus. Nós vemos a submissão daqueles homens, anciãos, pessoas que deveriam zelar pela justiça, que deveriam zelar pela legalidade, se submetendo a uma rainha que nem era de Israel, uma mulher pagã, conhecidamente corrupta, má, e esses homens se submetem à vontade dela. Jezabel orquestra ali uma falsa acusação contra Nabote e leva ele à morte. E não é só a morte de Nabote, irmãos. Mais para frente, lá em 2 Reis, é nos dito que aqui foram mortos tanto Nabote quanto os seus filhos. Eles apedrejaram Nabote e todos os descendentes para que ela pudesse herdar aquela terra. Isso está lá em 2 Reis 9, 26. Então esse processo de aparente legalidade encobriu toda a injustiça, toda a falta de misericórdia de uma mulher obstinada a fazer o que fosse preciso para acabar com a depressão do seu marido. Irmãos, eu gostaria de fazê-los refletir sobre o quanto que isso aqui se remete aos nossos dias. No que eu quero dizer? Processos aparentemente dentro da legalidade, sendo usado para obter ganhos pessoais e cometer injustiças. Hoje no nosso país isso está cheio, irmãos. Se usam dos meios legais para obter aquilo que aquela classe de juízes ou políticos querem, para favorecer a si mesmo e com isso cometer inúmeras injustiças. Irmãos, dentro desse aspecto, eu gostaria de trazer uma reflexão que serve a todos. Mas aqui eu vou aplicar mais as questões do mundo feminino. Como que a iniquidade,
como que a falta de misericórdia, ela pode ser disfarçada, encoberta com uma capa de legalidade. O quanto, minhas irmãs, que até mesmo coisas lícitas podem ser usadas para esconder um coração que ama a injustiça e se deleita no pecado. Vocês entenderam? Que o nosso pecado, ele pode ser encoberto por coisas que aparentemente são lícitas. E aqui são vários temas que poderiam ser abordados, inúmeros exemplos. Eu poderia passar aqui amanhã com vocês. Podemos almoçar junto e eu vou continuar citando exemplos. Podemos passar a tarde tomando chimarrão e eu vou continuar falando exemplos disso. Mas eu gostaria aqui de propor um tema só e tratá-lo de forma mais ampla. E aqui eu vou dar o exemplo da vaidade. Vaidade. Algo que atinge as mulheres em cheio. Eu sei que nós vivemos uma geração de homens vaidosos, mas esse tema normalmente é mais sensível às mulheres. Quantas vezes são apresentadas desculpas lícitas para justificar desejos pecaminosos do coração? Ah, mas eu cuido do meu corpo por saúde. Ah, mas eu me visto assim para agradar o meu marido. Ah, mas se eu estou sendo cobiçada, o pecado é de quem me cobiça. Coisas desse gênero, irmãos. E aqui eu não estou dizendo que cuidar da saúde, que cuidar da aparência é algo errado. Eu não estou dizendo aqui que uma mulher não deve frequentar uma academia, que nenhum procedimento estético é justificável. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero trazer aqui para a sua meditação é: avalie profundamente o seu coração sobre isso. Busque sinceramente verificar quais são as suas reais motivações por trás de cada atitude. Como procede a mulher piedosa? Como que a mulher piedosa lida com isso? As Escrituras dizem que a mulher piedosa, ela pratica a justiça, a misericórdia. A mulher piedosa, ela procura refletir o caráter de Deus. O profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, ele diz assim, isso aqui serve para todo mundo. O que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e que ande humildemente com o seu Deus. Isso ele requer de todos nós. Prática da justiça, amor à misericórdia e um andar humilde. Andar humildemente com o seu Deus. Ah, mas eu sou uma mulher vaidosa. Ah, eu não vejo problema com isso. Eu só posso dizer perdoa porque você não sabe o que diz. Perdoa porque não sabe o que diz. Basta pensar, qual é o significado de vaidade? Qual é o significado? Dicionário básico. Refere-se à vaidade, diz respeito a um excesso de preocupação com a própria aparência. Diz respeito a um orgulho exagerado pela sua própria imagem. É a definição, não sou eu que estou inventando isso. Vaidade é uma palavra que remete à futilidade. Sabe o que é algo fútil? É algo que não tem importância. É algo que é superficial. Vaidade remete a uma valorização excessiva de algo que é passageiro. Irmãos, isso parece algo como alguma coisa como Deus aprovando. O que Deus espera do seu povo? Deus espera que o crente, seja homem ou mulher, reflita o seu caráter. Que o exterior reflita a Deus. Que ele pregue a Deus. A nossa postura, a maneira como somos, falamos, vestimos, tudo deve refletir o caráter de Deus. Sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vou citar 2 textos. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 9 a 10, ele diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso. Não com tranças no cabelo, ouros, pérolas ou roupas caras, porém
com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Ele diz, olha, não é que seja de qualquer jeito. Ele coloca modéstia, bom senso. O que é uma mulher modesta? É aquela que não chama atenção para si, que não deseja atrair olhares para si mesma. Modéstia. Que valoriza o se vestir com uma outro tipo de roupa. A roupa das boas obras. Isso convém a mulheres que professam ser piedosas. O texto está dizendo. Depois, 1 Pedro, capítulo 3, versos 3 a 5, diz assim, que a beleza de vocês não seja exterior. Como tranças no cabelo, joias de ouro, vestidos finos. Irmãos, primeiro século isso aqui. Sempre foi algo sensível às mulheres. E aí o apóstolo Pedro vem dizendo, olha, que não seja essa preocupação exterior de vocês, mas que seja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui Pedro ele enfatiza a transitoriedade dessa beleza exterior. Ele diz que a beleza permanente é aquela que Deus valoriza. A beleza que vem por meio de um proceder piedoso. Deus instruiu a mulher a buscar reconhecer, a buscar ser vista, a buscar transparecer não uma beleza exterior. Ela deve desejar ser conhecida não como aquela mulher que melhor se veste, mas como uma mulher mais piedosa. Ela deve ser reconhecida não com aquela que está na moda, mas com aquela que é a mais serva, a mais sábia, a mais hospitaleira, a mais disposta a auxiliar, a mais misericordiosa, a melhor conselheira, aquela que as outras veem nela um modelo de submissão ao seu marido, aquela que é conhecida como exemplo de mulher de oração, que ama a palavra de Deus e deseja conhecer a palavra de Deus. Enfim, uma mulher onde a sua postura transpareça um coração que reflete o caráter do seu Deus. E aqui eu deixo uma pergunta para a sua meditação. A sua conduta hoje reflete o caráter de quem? Um caráter semelhante ao de Jezabel? Que procura encobrir o seu próprio pecado com uma capa de legalidade? Que tem desculpas, várias justificativas para continuar com um proceder que não é santo? Ou será que a sua atitude reflete o caráter de uma mulher piedosa, que busca fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa? E aqui, irmãs, levem a sério isso. Meditem sinceramente. Façam uma meditação profunda e sincera sobre o que vocês mais têm valorizado. Pensem no que é que vocês mais amam. Aquilo que mais atrai as suas emoções. Pensem se a postura de vocês tem refletido o caráter de Deus para as pessoas. Pense sobre o seu próprio proceder e analise se o seu procedimento tem sido uma mensagem agradável a Deus para os outros. Como têm sido as minhas atitudes, a maneira como eu lido com a minha aparência, o que o meu relacionamento com o meu marido transmite para as pessoas. E peçam a ajuda de Deus para realmente vasculhar o coração atrás de ídolos escondidos ali. Porque se houver, peça a Deus para que ele seja derrubado. E que você possa viver de fato como uma mulher piedosa. E aqui, maridos, ajudem as suas esposas nisso. Ajudem. As suas esposas não são troféus para serem exibidos para os outros. Saibam que as suas esposas são suscetíveis ao pecado, assim como nós também somos. Então, por isso, homens, sejam pastores do seu lar. Amem, exortem, corrijam,
vigiem, protejam, orem pelas suas esposas, pelas suas filhas e ensinem a palavra do Senhor diariamente. Zelem pela pureza e pela santidade dos seus lares. Sejam homens de verdade, homens bíblicos. Não sejam Acabes. Não sejam Acabes. E aí, por fim, irmãos, dentro desse contraste das atitudes, eu destaco agora as consequências da impiedade. Aqui é todo o texto, a partir do verso 17 ao verso 25, mas eu gostaria de dar um destaque especial no verso 25, tá, irmãos? Então acompanhem comigo a leitura. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, onde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? E Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você. Arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel, dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Irmãos, tudo isso se cumpriu na história de Israel. Basta seguir a sequência do livro, você vai ver tudo isso se cumprindo. A morte de Jezabel, a morte de Acabe, a morte da sua descendência. E aí o verso 25. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Nós vemos aqui, irmãos, toda a consequência da impiedade de um rei e sua esposa. Deus envia ali o profeta Elias para confrontar Jezabel, o rei Acabe, e ele anuncia o juízo divino sobre eles. E aí você pode perceber no texto que o Senhor acusa o rei diretamente pelo assassinato. Vocês viram que o Senhor vem e manda a palavra e considera Acabe o assassino. Acabe aquele que roubou Nabote. E aí nós podemos pensar, nossa, mas a morte de Nabote foi um plano de Jezabel. Acabe, ele não estava ali orquestrando tudo isso. Sim, de fato. Mas o fato dele não ter participado diretamente do plano não faz de Acabe inocente. Acabe era o rei. Acabe, ele tinha que liderar uma nação. Ele tinha que liderar a sua esposa. E por não liderar, ele se torna cúmplice dos pecados cometidos. A sua passividade, a sua covardia foram fundamentais para o plano dela conseguir ser executado. Irmão, só disso quantas aplicações? Diversas. Isso aqui deve acender um alerta em todo homem. Todo homem que é chamado por Deus a liderar. Os homens acharam que não iam passar ilesos hoje. Meus irmãos, olhem com atenção para a palavra. Percebam o quanto que a omissão, a passividade, o não interferir, o não dizer nada, o não corrigir, toda atitude de conivência com o pecado, tendo o poder para fazer algo, ele tinha o poder para mudar aquilo, e ele não fez. Isso fez dele cúmplice de todo o pecado, o principal responsável pelo que aconteceu. E aí, irmãos, a gente, como homens, deve dizer graças a Deus que o Senhor não me trata mais nessa dinâmica do Antigo Testamento de bênçãos e maldições. Graças a Deus que nós estamos no período da graça.
né, que o Senhor nos dá o seu Santo Espírito, nos perdoe todos os pecados e não nos trata mais dessa forma. Mas o pecado tem as suas consequências. E nós colhemos essas consequências. Um crente perdoado, salvo, ele pode, em um momento de descontrole emocional, ofender alguém com palavras, com ações. O crente que perdeu a cabeça em um momento, ele vai para o inferno por causa disso? Ele perde a sua salvação? Não. Mas ele vai ter que lidar com as consequências da ofensa. Ele vai ter que lidar com um relacionamento rompido, vai ter que pedir perdão, vai ter que lidar com as coisas ruins que o pecado traz. E isso gera um alerta, irmãos. Por quê? Porque a falta de um líder piedoso no lar, a falta de um homem verdadeiramente bíblico que lidera a sua família de acordo com a palavra, vai trazer consequências para a família. Se você não for um bom líder para a sua família, um homem bíblico, que lidera de acordo com a palavra, isso terá consequências no seu lar. Pode ser no relacionamento matrimonial, marido e esposas que não se entendem. Pode ser por meio de filhos que se rebelam contra a liderança dos pais. Enfim, haverá consequências sempre que nós não seguirmos os caminhos do Senhor. A impiedade, a falta de um proceder santo, a falta de seguir aquilo que é a vontade de Deus vai trazer consequências. Portanto, homens, é sua função liderar o lar. É sua função conduzir em caminhos seguros a sua família. Seja um homem bíblico. As consequências da má liderança de Acabe foram terríveis. E aí, mais uma vez, eu vou ler o verso 25. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. E aqui, citando uma outra versão, que também diz assim, uma versão mais atualizada, ela diz assim: não houve ninguém que tivesse se entregado tão completamente a fazer coisas erradas, que não agrada ao Senhor como fez Acabe. E tudo ele fez por sugestão da sua esposa Jezabel. Irmãos, esse foi um dos casamentos mais desastrosos de toda a história da humanidade. O casamento entre um homem fraco, mimado, incapaz de liderar, com uma mulher pagã, idólatra, controladora e perversa. O casamento entre um homem facilmente manipulável com uma mulher extremamente manipuladora. Mulheres, esposas, mães, avós, jovens, seja qual for a sua situação de momento, não despreze o poder da sua influência. Não despreze o poder da sua influência. Não importa qual é a esfera de influência que você tenha hoje, você sempre vai exercer influência sobre pessoas. Você sempre vai influenciar de alguma forma as pessoas ao seu redor. Se você é esposa e mãe, isso é ainda mais importante. Isso aqui é ainda mais importante, porque o texto nos mostra com clareza. Olha o que a influência de Jezabel causou às pessoas ao seu redor. Olha o que a influência dessa mulher causou para o seu marido, para as pessoas no seu convívio, para o seu vizinho. Olha a influência negativa dessa mulher. E por isso eu pergunto a vocês, que tipo de influência você quer ser? Que tipo de influência você quer deixar para as pessoas? Nós vimos aqui no exemplo de Jezabel uma influência devastadora. De uma mulher que não temia o Senhor. Ela arrasou a vida da sua família. Ela arrasou a vida do seu marido. Ela arrasou a vida das pessoas em sua volta. Mas aí vem o contraste daquela que é chamada na Bíblia de a mulher piedosa. Olha o que diz o Provérbios 31, versos 28 a 30. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurado. Bem-aventurada.
Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça e vã é a formosura. Aqui, graça, irmãos, a melhor tradução, não, ao meu ver, é beleza. Ele está falando, enganosa é a beleza e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Que coisa mais linda, né, irmãos? Coisa mais linda. Seus filhos se levantam de manhã e dizem para a mãe, bem-aventurada. O marido louva a sua esposa dizendo, olha, tem muitas mulheres boas por aí, virtuosas, mas nenhuma se compara a você. Que coisa linda. O que você vai querer deixar de legado nessa vida? De que forma você deseja ser lembrada no futuro? O que os seus filhos falarão sobre você? Irmãs, uma aparência jovial logo vai embora. Você pode lutar o quanto quiser contra isso. Você pode investir, jogar dinheiro no lixo o quanto você quiser. Você pode tentar de todas as formas impedir que isso aconteça. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não vai ser possível. Você não vai conseguir. O que os seus filhos dirão aos seus netos sobre você? Você edificou um lar de acordo com a mulher de Provérbios 31? Você tem deixado um legado, um exemplo de uma mulher piedosa e bíblica? Você tem sido um exemplo para as mais novas, para os seus filhos, de uma esposa que auxilia o seu marido na condução de um lar que glorifica a Deus? Você tem sido um exemplo para as pessoas ao seu redor? Um exemplo de mulher de oração? Uma mulher que busca conhecer a palavra de Deus e viver de acordo com ela? Você tem sido isso? E aqui eu faço um apelo a todas vocês. Vivam uma vida que glorifique a Deus. Evite todos os caminhos da impiedade, porque esses caminhos levam à ruína. Essa é a principal lição que nós tiramos desse texto. Os caminhos da impiedade versus os caminhos da piedade. O fim de uma mulher ímpia com o fim daquela que é piedosa. Não teve filhos, não teve descendentes de Jezabel para dizer algo sobre ela. Mas os descendentes da piedosa, todos os dias diziam, bem-aventurada é. Então, queridos, que nesse dia, em que a cultura do nosso país comemora o Dia das Mães, que a gente possa aprender com esse exemplo negativo da Bíblia. O exemplo de Jezabel. Um exemplo em contraste com aquilo que as Escrituras nos ensinam do que é ser uma mulher piedosa. Nós vimos em Jezabel o exemplo de alguém manipuladora. Alguém que desejava usurpar a liderança do seu marido. Em contraste com o proceder da mulher piedosa, que é a ajudadora do seu esposo. Que busca encorajar, que busca incentivar o seu marido a liderar o lar. Conforme Deus determinou que fosse. Depois nós vimos em Jezabel o exemplo de uma mulher injusta e sem misericórdia, que planejou o assassinato e o roubo de um homem em troca de dar uma amenizada na depressão do seu marido. E aí nós contrastamos isso com a atitude da mulher piedosa que em tudo busca refletir o caráter de Deus. E aí por fim nós vimos as consequências devastadoras da impiedade na família de Jezabel, em contraste com as bênçãos que acompanham a mulher que teme ao Senhor e que vive de acordo com os seus mandamentos. Mulheres, busquem um caráter piedoso. Evitem os erros de Jezabel. Procurem cumprir com o seu papel no lar. Irmãs, não foquem em mudar o seu marido. Não seja esse o foco.
Não compre o livro Aprenda a Mudar o Seu Marido em 5 Semanas. Não vai ser possível, nem em 5, nem em 10, nem em anos. Não foque em mudar as circunstâncias da sua vida. Busque em primeiro lugar a sua santidade. Busque fazer o que está ao seu alcance, que é refletir o caráter de Deus. Dê valor àquilo que tem valor. Dê valor àquilo que permanece para sempre. E essas outras coisas que não está debaixo do seu controle. Não está no seu controle mudar o seu marido. Não está no seu controle mudar muitas circunstâncias dessa vida, mas está ao seu controle mudar a você. O resto, confie em Deus. O resto, descanse na soberania daquele que é o seu Pai. Um Deus bondoso, misericordioso, que lhe resgatou de um mundo mau e que não dará a você nada do que não for estritamente necessário. Descanse no Senhor. Faça a sua parte. Foque em você mesmo. E jamais se esqueça do impacto que uma mulher piedosa tem neste mundo. Não se esqueça disso. Uma mulher que teme ao Senhor, ela tem impacto extremamente profundo na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua família, na vida de todos ao seu redor. E nunca é tarde para começar a ser essa mulher piedosa. Nunca é tarde, irmãos. Você pode pensar, mas eu gastei muito tempo, tomei muitas decisões erradas ao longo da minha vida, acho que não dá mais tempo para mim. Nunca é tarde. Creia no Senhor. Entregue a sua vida a Ele. Confie naquele que morreu na cruz no seu lugar e busque uma vida que reflita o caráter de Deus. Lute por isso. Como diz a canção, uma vida e logo passará. Só o que for para Cristo durará. Só o que for para Cristo durará. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós louvamos ao Senhor pela Tua santa palavra, que foi aberta aqui hoje, lida e explicada, Senhor. Que ela venha encontrar terrenos férteis no nosso coração. Sabemos que o pecado nos corrompeu por completo. Que o pecado, ele nos atrapalha até no entendimento mais básico acerca daquilo que o Senhor nos revelou. Mas nós sabemos que o Senhor concede o Teu Santo Espírito para iluminar os corações. Então eu peço, Pai, que todos aqui possam receber do Teu Santo Espírito para que essa semente encontre um terreno extremamente fértil e que venha a dar frutos. Não deixa que os nossos olhos se apeguem a essas coisas passageiras da vida, especialmente as mulheres, as mães, que elas possam valorizar aquilo que realmente tem valor. Que nada tome o lugar que é do Senhor no coração delas. Que elas possam, Senhor, com a sua conduta, refletir a Tua luz neste mundo. E que elas possam, ao final dessa jornada breve nessa terra, serem lembradas pela sua grande piedade, por mulheres que amaram a Deus, que conduziram a sua família com sabedoria, que ajudaram os seus maridos na liderança do lar e que em tudo, Senhor, deram glórias a Ti. Louvamos, agradecemos pelo tempo junto, que o Senhor nos abençoe sempre mais com a sua palavra. É o nosso desejo e oração, em nome de Cristo. Amém.